tudo bem com vocês? Olha só, aqui é o canal do Assuntos da Vida Diária e quem tá falando com vocês é a Mila Bertier. E hoje nós vamos fazer uma conversa sobre o meu filho e a criação dos nossos filhos. Unido a isso, os estudos e os trabalhos. Eu fui mãe muito nova, não tinha assim muita experiência, porém eu tinha um coração ensinável e eu nunca tive problemas para ir aos pés do meu Deus e dizer para Ele que me iluminasse, que me mostrasse exemplos, que me ajudasse com a leitura bíblica e com testemunhos de outras pessoas que eu pudesse usar na criação do meu filho. E assim eu fui fazendo no decorrer de ano após anos. E ele fez a primeira, a segunda, a quinta, a oitava, o primeiro colegial, o terceiro, sem reprovar. Eu já fico contente por isso, porque ele estudou sem muitas preocupações. Ele teve a fase da adolescência, deu um pouquinho de trabalho, como todo adolescente, como nós também fomos adolescentes e temos, que é completamente normal. E no decorrer desses anos todos, eu sempre fiz questão de falar para ele sobre falar a verdade, sobre ter caráter, moral e dignidade. E eu tinha uma preocupação muito grande de ele ter isso como pedra fundamental na vida dele. E muita preocupação em que as raízes dele fosse o Senhor Jesus. Então, eu orei bastante por isso e Deus abençoou, que deu tudo certo. Ele começou a trabalhar, ele começou a fazer a faculdade, ele passou por um câncer. Nós passamos, porque todos passam por problemas, provas e tribulações, mas nós passamos amparados por Deus, com um coração leve, sentindo todos os problemas, mas em todos eles vendo a mão de paz e de leveza do Senhor. Isso, gente, não tem preço, não tem dinheiro que compre, não tem pedra preciosa que possa dar. Mesma coisa, eu repito, para o papel de ser mãe. Nós termos o privilégio de formar um filho, ver ele se tornar um homem, e um homem bom neste mundo difícil que nós estamos vivendo, não tem preço. E não tem nada que este mundo possa nos dar que pague esse sentimento de gratidão que nós, enquanto mães, ficamos. Por isso eu sempre digo, está nas mãos das mamães educarem os seus filhos, fazerem bastante força sobre isso, de estudar, de buscar assuntos. Ele terminou, né, a faculdade, entrou nesse trabalho, pediu as contas desse trabalho para entrar em outro trabalho. Não foi nem de uma e nem de duas pessoas que nós escutamos. Não vai pedir para fazer acerto, não vai pedir para o seu novo empregador acordar com você, de você primeiro receber as parcelas do seu seguro-desemprego e o seu salário, depois você registra, depois você faz os trâmites legais do que tem que ser feito, e sem eu precisar falar nada, porque eu acho que tudo que eu poderia ter dito, lógico, a gente sempre vai ter um conselho, algo para dizer, mas tudo que eu poderia ter dito sobre isso, lido com ele nas escrituras, em palestras, em vídeos e livros, eu fiz. E eu sinto esse prazer e sinto essa gratidão porque eu sei que fiz e que eu me esforcei. E ele não teve atitude
ou posicionamento nenhum diferente do que eu considero que todos os brasileiros deveriam ter. Ele já estava com outro trabalho em vista, ele estava finalizando, deixando, obviamente, a porta aberta, que é o que todos poderiam fazer quando não tivesse contente ou achasse que não tivesse contente com aquele trabalho, é sair dele com bons modos, é sair dele de boa maneira, de bom grado, porque afinal, todos os meses ou os anos que você ficou empregado naquele estabelecimento, ele proveu o seu salário. E depois, nós às vezes queremos cobrar coisas do governo, mas temos tendências, porque a nossa carne é tendenciosa às coisas da carne, às coisas errôneas, às coisas negativas. Não sei se vocês sabem disso, mas a nossa natureza humana tende para as coisas transgredidas desta vida, porque, infelizmente, foi isso que aconteceu quando houve uma ruptura através das ações de Adão e Eva. Houve essa ruptura, a transgressão, o mal entrou sobre a terra e toda a carne se fez portadora desse grande mal. E este grande mal, ele só é quebrado no mundo espiritual quando nós fazemos um concerto espiritual com o Senhor Jesus, que fica para um outro assunto. Se alguém quiser saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários e a gente pode fazer sim um vídeo sobre isso. Eu terei o maior prazer de falar com vocês sobre isso. Então, voltando ao meu filho, foi um posicionamento adequado. Quando ele tomou todas as atitudes, fez todo o compromisso dele, cumpriu os 30 dias dele de obrigação, de quando ele entregou a demissão. Eu perguntei para ele por que ele estava se comportando daquela forma e ele disse que ele queria ser exemplo. Eu fiquei muito contente porque dar testemunho de boas obras, ser exemplo neste mundo em que nós estamos vivendo, é uma coisa que está muito difícil e que eu acredito muito que cabe às mamães e os papais e todos aqueles que fazem esta função na vida das crianças, dos adolescentes, dos moços que vocês têm dentro da casa de vocês, de ensinar essas coisas. Por quê? Porque é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E se a gente quer mudar o posicionamento da nossa nação, se nós queremos mudar o rumo da nossa nação, é com educação. E não só aquela da escola. E não só aqueles pais que empurram a educação espiritual para as igrejas. São os pais os responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes e por esses moços e moças. O dever, eu digo que é um dever, porque para mim foi um dever, a partir do momento em que eu tive um filho, de criá-lo com tudo de melhor que eu pudesse dar, e aquilo que eu não pudesse dar, eu buscar. Eu não estou falando de nenhuma parte financeira e nem aquela que o dinheiro pode comprar. Eu estou falando de tudo, menos isso, ok? Então, fica aqui esse meu vídeo de muita gratidão por ver um posicionamento correto, um posicionamento adequado, que é o que eu desejo para todos os jovens, para que este país possa se tornar um país melhor. E eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo da expansão da consciência e da consciência coletiva. Então, se cada um expandir a sua consciência e chamar para si a sua própria responsabilidade, ao invés de querer culpar aqueles que estão à sua volta ou querer dizer que é por conta de tudo que aconteceu no seu caminho, na sua volta, que você não fez, que você não pôde, que você não alcançou, e pela
consciência coletiva. Porque cada vez que nós aumentamos a consciência no coletivo, mais pessoas nós alcançamos através das energias e das vibrações altas, boas, que conduz uma nação a ser melhor dia após dia. É isso que eu tenho para falar para vocês. E se vocês tiverem algo para falar sobre isso, pode conversar comigo, pode deixar aqui no comentário. Se você gostou desse assunto, deixa o seu joinha, tá bom? E depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso, para esse vídeo não ficar longo. E eu quero dizer para vocês que são pontos que não são legais. Você pedir para o seu patrão para fazer acordo para te registrar depois, porque você quer receber o seguro-desemprego do emprego que você deixou, que você pediu para fazer acordo, para você pediu para ser mandado embora, não é legal. Porque a lei da semeadura, ela se cumpre na nossa vida. E aquilo que você planta, você colhe. Outra coisa que não é legal, se você precisa pagar a sua condução, se você tem um filho que já alcançou a idade para pagar a condução, se você usa o carro da empresa e ela estabelece o tanto de quilometragem ou de combustível que você deve usar, seja sincero, seja reto, seja honesto. Se você tem impostos para pagar, pague os seus impostos. Muito imposto, muito difícil. Gente, a nossa burocracia brasileira, ela é tão grande, tão emaranhada, porque quanto menos um país é confiável, mais documentação as pessoas precisam ter. E é isso que o brasileiro precisa tomar ciência, que quanto mais ele não paga o dinheiro que ele pegou emprestado do banco, mais altos serão os juros. Por quê? Porque tudo é a responsabilidade que influencia. É a verdade, é o caráter. Então, as nossas burocracias são tenebrosas, os nossos juros são tenebrosos, porque nós, infelizmente, não somos um país confiável. E depende de mim e de você para fazer com que isso mude e a gente possa ter mais confiabilidade das pessoas, dos altos escalões, de bancos, de empresários, do governo, para que tudo possa ir bem. Entende o que eu tô querendo dizer? Então eu vim aqui chamar vocês a uma reflexão. E espero que vocês tenham uma ótima semana e depois a gente se encontra de novo. Beijos no coração.